Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET para cidades da Baixada Santista. Lembrando que pelas mídias sociais no facebook.com/Rotary na TV ou pelo canal oficial da sua emissora TV Com no YouTube, todos os nossos programas, reapresentações, fotos, vídeos podem ser acessados lá com exclusividade pela internet em qualquer lugar do planeta, pessoal. Na edição dessa semana a gente vai falar um pouquinho de novas gerações, vamos falar de intercâmbio, vamos falar de estudos no exterior. A gente que recentemente recebeu a intercambista Célia Chonan, do Rotary Clube de Santos Boqueirão, que teve a oportunidade de visitar o Brasil, ela que é francesa. A Natália Varela, também intercambista brasileira do Rotary Clube de Santos Porto, também teve a oportunidade de falar das suas experiências. E hoje recebendo aqui Leonardo Tir da Silva, intercambista do Rotary Clube de Santos Boqueirão também, vai falar um pouquinho da sua vivência no exterior. A gente vai conhecer um pouquinho do Taiwan, que foi o país que ele conviveu durante o ano. Obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado. Leonardo ou Léo? Vamos lá. Pode ser Léo mesmo, mais Léo, fácil. né? Então, Leonardo Tir da Silva, né? Ele que é intercambista pelo Rotary Clube de Santos Boqueirão. A gente imaginava que Leonardo Tir da Silva, Tir fosse seu sobrenome, mas não é, um nome próprio também, né, Léo? Sim, é nome composto. Explica o que é o Tir, que é o nome composto de Leonardo Tir, né? Como se fosse um Luiz Henrique, um Paulo Sérgio, né? Sim, é que meus dois pais, minha mãe e meu pai, eles já eram Silva. E colocar Leonardo Silva Silva, meio estranho, Leonardo Silva, muito curto, eles decidiram colocar o nome composto. E o nome também, assim, eles já queriam Leonardo. Como meu pai ele gostava de estudar essa parte de runa, essas coisas, ele conhecia já o deus Tyr, e que é um deus que lutava pela justiça na época dos vikings. Na mesma cultura do Thor, da Marvel, tem o Tyr também. E aí minha irmã também, ela é da Gaça, que é outra deusa. Legal, então ficou Leonardo Tir da Silva, representando aí, homenageando essa cultura do teu pai em relação a essa história, né? Legal, pessoal. E o Léo, né, como aqui no início a gente já convencionou, vamos chamá-lo de Léo. Ele é filho da companheira Ana Silva, uma das sócias lá do Rotary Clube de Santos Boqueirão. Então ele tem aí na sua convivência diária o Rotary muito presente no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Léo, fala um pouquinho, qual é a idade do Léo hoje? 18 anos. 18 anos, né? Fala um pouquinho como é que é ser filho de uma rotariana tão atuante como é a sua mãe, né? E aí depois a gente conta um pouquinho da tua experiência de intercâmbio. Fala como a mamãe lida no dia a dia com você. É normal, mas ela tá sempre agora, tipo, trabalhando com o Rotary, tá sempre escrevendo. Eu vejo ela no computador, eu acho, ela tá trabalhando, tá no Facebook, não, ela tá redigindo alguma coisa. Então ela tá sempre escrevendo pros sites do Rotary, pro Facebook do Rotary. E, assim, eu vou aprendendo muito do Rotary com isso. E aí vai chegar a hora que não vai ter como, né? Você vai acabar ingressando em Interact, Rotaract, a tua experiência em intercâmbio já te ajudou muito nesse sentido, mas a mamãe te deixa à vontade, ela não te influencia nesse sentido, é uma escolha que o jovem tem que fazer, né? Sim, é que agora como eu tô indo em fase de vestibular, tô esperando ainda o resultado, não sei se vou continuar aqui em Santos, então eu tô esperando um pouco para tentar entrar no Rotaract depois. Legal, é muito bom essa experiência dos estudantes em Rotary também, seja Rotary Kid para as criancinhas, né? Ou o próprio Interact e Rotaract para aqueles que estão na fase da adolescência e depois na fase juvenil para a fase adulta. O Rotary sempre tem uma forma da juventude poder colaborar com os projetos sociais e com a própria continuidade da entidade Rotary em si. Vamos falar um pouquinho da experiência do Léo enquanto intercambista. Você fez o ensino médio, né? Você fez o ensino médio técnico ou fez o ensino médio convencional antes de surgir a oportunidade de fazer o intercâmbio no exterior? Aqui no Brasil eu fiz um ensino médio normal, só as matérias para preparar para o vestibular. Lá no intercâmbio que foi diferente. Tá, e aí você teve a experiência, a oportunidade de escolher Taiwan. Então vamos começar assim, né? Por que você escolheu um país, assim, na juventude brasileira a gente considera pouco comum, porque todo mundo quer ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? França, Alemanha, Inglaterra,
ou a própria América do Norte em si, Canadá, né, junto com os Estados Unidos, muitos preferem a Austrália. Foi assim, a gente sabe que todo o processo do IEP, né, que é o órgão dentro do Rotary que cuida do processo seletivo do intercâmbio, que é um processo muito interessante e sério, foi uma falta de opção, foi a vaga que te sobrou, ou você já tinha uma simpatia pela essa cultura oriental? Como é que aconteceu o processo até que o Taiwan surgisse como uma oportunidade? Então, eu queria um país que fosse mais de difícil acesso, porque, por exemplo, depois voltar agora, tentar ir para outro país aqui na América, muito mais fácil, até pelo caso da passagem de avião ser muito mais barata. Então, eu queria algo mais diferente, eu queria uma cultura que fosse totalmente diferente, que eu não tivesse muito conhecimento. Porque Europa, Estados Unidos, com os filmes, televisão, assim, nós já somos muito acostumados com a cultura deles, não seria grandes choques culturais. E também a língua é muito importante, realmente, para colocar no meu currículo. Ter aprendido chinês já deu um up. Então... E aí, pessoal, então esse exemplo do Léo é super interessante, né? Ele cita aí toda a parte midiática, os filmes, minisséries, pois bem, a própria literatura. A gente tem um contato muito... comum, né, com a cultura europeia, norte-americana, e a escolha dele por um país onde o choque cultural pudesse ser mais forte é uma escolha muito interessante. Então, sirva aí de exemplo para que alguns intercambistas possam refletir aí quando for escolher também um país que possa adicionar culturalmente a sua vida profissional ou pessoal, também é muito interessante nesse sentido. E, Léo, você acabou estudando antes a cultura do Taiwan, ou foi choque cultural 100%? Você tomou conhecimento quando passou a conviver lá? Como é que foi essa pesquisa? Vamos chamar uma pesquisa de mercado. Né? Quando eu tive a lista de países que eu poderia ir, eu comecei a pesquisar sobre todos eles. Aí eu fiz uma pesquisa por alto, então me atraiu tanto pelo chinês, quanto por ser uma cultura asiática e, sabe, muito distante, e também pouco conhecida. Então, eu comecei a pesquisar um pouco, mas o que tem na internet... é muito pouco. Não tem coisas assim, não tem muita substância na cultura deles na internet, ainda mais pesquisando em português. Aí eu também dei uma pesquisada em inglês, já tinha um pouco mais de coisas, mas os choques culturais realmente foram quando eu cheguei lá. A gente está acostumado a ver muito em produtos eletroeletrônicos lá o made em Taiwan, né? Sim. Mas agora você falando dessa parte da pesquisa, eu não imaginava que fosse tão difícil captar informações daquele país dessa forma. O Taiwan, Léo, quantos habitantes tem atualmente? Aproximadamente 22 milhões. 22 milhões de habitantes. Se a gente for analisar a região da Grande São Paulo, é o que tem a região metropolitana da Grande São Paulo, e o Taiwan concentra isso em toda a sua população. Fala um pouquinho para a gente agora dessa parte cultural, o que te chamou mais atenção? Obviamente, você passou por quantas famílias, eles te ajudaram nesse sentido, né? Mas o que foi mais difícil em relação à cultura brasileira? Aí você pode falar um pouquinho das famílias que te receberam lá. Sim, eu estive em 2 famílias, e diferente daqui de Santos, que eu moro numa cidade grande, lá eu fui parar literalmente numa área de fazendas, numa fazenda de arroz e depois numa fazenda de banana. Então, já foi o primeiro choque cultural, assim, eu já fui pensando, nossa, eu estou indo para uma fazenda de arroz em Taiwan. Mas tudo bem. Aí, minhas famílias realmente foram muito boas comigo. Eles me levaram para viajar, eles me levaram para o Japão junto com o meu Rotary Club de lá. E eu acho que os maiores choques culturais, o primeiro que eu tive foi comer com os hashis. São os palitinhos. Né? Sim, todas as refeições. Era muito difícil comer com um talher. Outro ponto foi a comida, que normalmente no dia deles eles comem arroz, peixes, frangos, normal. Mas eles também têm umas comidas como o steamed tofu, que é um tofu que ele é preparado de uma maneira que ele fica muito fedido. Eles amam isso, tipo, é um prato tradicional de Taiwan, e só pelo cheiro já era difícil comer. Já é indigesto. Sim. Então, e quais são os ingredientes que vão nesse tofu? Então, eu nunca aprendi a fazer. Eu não conseguia nem chegar perto quando eles estavam fazendo. Certo. Porque é um cheiro muito forte. E, sabe, aproveite. E fazia parte do cardápio cotidiano? Toda semana Toda tinha semana esse tofu. Eles gostam muito desse tofu. É como o feijão, assim. Eles comem muito, com muita frequência. E você acabou se adaptando, ou não? Eu colocava muita pimenta para comer. Ah. Foi uma das coisas que começou a me fazer eu gostar mais de pimenta. Porque, como eu não gostava desse tofu, eu percebi que se eu colocasse pimenta, já dava para mascarar tanto o cheiro quanto o gosto. Aí,
Bom, era assim, Mas me além adaptei. do aroma, do cheiro, o sabor também era ruim? Pouco. Era meio estranho, assim, a consistência dele é meio estranha. Mas, por exemplo, tinha outras comidas lá que eram muito saborosas, como os... Não tem uma tradução em português para isso, que seriam os suijiaos, os xiaolongbaos, que são espécies de dumplings. E eles são muito gostosos. Eu gostava muito, e minha família fazia bastante, porque eles sabiam que eu gostava. Também tinha o Niu Pai e o Niu Romian, que são pratos com noodles, que é literalmente uma sopa de noodles com pedaços de carne, vegetais, e realmente são pratos muito saborosos que eles também comiam com frequência. E, Léo, essa tua primeira experiência foi essa família que vivia num vilarejo, né, onde tinha aí as plantações de arroz. E depois você falou que a outra família tinha plantações de banana. Sim. Eles viviam dessa agricultura, dessa economia, ou era só uma questão da localização da residência deles? Assim como às vezes a gente tem um sítio para passar o fim de semana, eles moravam especificamente nessas regiões, ou eles viviam dessa cultura, dessas plantações em si? A minha primeira família, eles já não eram mais fazendeiros, os meus avós foram, mas eles continuavam lá porque o meu pai, ele era um médico tradicional chinês, eles faziam acupuntura e minha mãe era professora, então eles já não participavam dessa parte de plantação. A minha segunda família já tinha realmente a plantação, mas a principal fonte de renda do meu segundo pai era que ele gerenciava a parte do... Não seria bem um sindicato, mas... Uma cooperativa. Uma cooperativa que organizava os fazendeiros daquela região. Então essa era a maior fonte de renda dele. E apesar das residências estarem em localizações rurais, elas estavam próximas da cidade? Sim, conseguia pegar um ônibus e chegar na cidade em meia hora, por exemplo. A tua escola lá era longe das casas? Era um pouco. Você estudou em escolas diferentes ou Não, foi quando só em uma mudou de escola. família manteve a mesma Mantive escola? a mesma escola. Eles pagavam o ônibus. Como aqui tem a perua escolar, Sim. lá também tem um ônibus que passava buscando os alunos. E aí eu ia, mas a escola já era um pouco mais longe, porque ficamos em 3 famílias, que eram para nós soldarmos a cabeça indo para 2. E aí eu, o mexicano e o francês, dessas 3 famílias, fomos para a mesma escola estudar juntos. Então foi uma escola que ficou no meio dos 3, por isso que era um pouco mais longe. Legal, pessoal. No segundo bloco, o Léo vai contar um pouquinho da sua experiência lá em Taiwan. Ele vai contar que é uma república super organizada, capitalista, apesar de ter essa influência da cultura chinesa, do próprio território político e geográfico da China. Ele vai contar, inclusive, que tem um outro idioma. E no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais com o Léo sobre essa experiência. A gente volta já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o Rotary na TV dessa semana, recebendo o intercambista do Rotary Clube de Santos Boqueirão, Leonardo,
Tir da Silva, que está falando um pouquinho da sua experiência de intercâmbio em Taiwan. Léo, vamos aqui agora falar um pouquinho da cultura local. Você falou para mim que Taiwan é uma república democrática, né? Ela elege o próprio presidente. Conta um pouquinho como é que funciona lá essa estrutura. Então, tudo começou quando teve essa revolução socialista na China. E aí, os que não se juntaram a essa revolução, eles foram para Taiwan. E lá eles fundaram a República de Taiwan, que, por questões internacionais da ONU, eles chamam de República da China. Mas eles voltam para o próximo presidente, votam no próprio Congresso, eles têm uma moeda própria, eles têm a liberdade na internet, sabe? Eles não são socialistas. E então, eles realmente são um país totalmente diferente. Tem uma autonomia. Tem autonomia. A única coisa que falta é a permissão da ONU, que como a China tem veto no Conselho de Segurança da ONU, eles não permitem que Taiwan se torne um país livre. Então, só falta esse reconhecimento. E a questão capitalista lá é bem forte. Você tem as fábricas de automóveis, tem o McDonald's, a Coca-Cola, tem tudo isso. É tudo o acesso é livre, né? Sim. E você falou da internet. A internet também, a tecnologia lá é favorável nesse sentido? A internet funciona com qualidade? Sim. Lá, por exemplo, o 4G ilimitado é muito barato. Menos de R$40 eu tinha 4G ilimitado por todo mês. Então, já tem essa questão do custo de vida lá já ser mais barato, e a tecnologia lá também, além de ser barata, porque grande parte é produzida lá ou em outros países asiáticos, e é um país que investe muito nisso. Legal. E para que todos possam entender, o Léo estava me contando que tem o chinês, né? Mas o chinês é dividido aí em alguns dialetos e o mandarim seria o principal deles. Mandarim também é falado em Taiwan, mas tem o taiwanês, Sim. que é um idioma próprio, local, é isso? Sim. Então, quando esses que não gostaram da Revolução Socialista e foram para Taiwan, a Taiwan acabou incorporando, e esses 22 milhões basicamente são já chineses. Eles acabaram colocando a língua deles lá. Mas que antes tinha uma língua que era o taiwanês, dos nativos, e grande parte da população ainda fala. Na verdade, não grande parte, mas da população mais idosa, mais adultos, eles falam taiwanês. Tanto que os meus 3 avós que eu tive lá só falavam taiwanês. Então eu tive que aprender para me comunicar com eles. O meu Rotary Club, por ser um Rotary Club já mais tradicional, eles tinham as reuniões em taiwanês. Então, para que eu entendesse o que se passava na reunião, que eu ia todas as reuniões, eu tive que aprender o taiwanês. E uma coisa muito legal que aconteceu, por eu ter sido um dos únicos, pelo menos, não conheço mais nenhum outro intercambista que aprendeu taiwanês também, eu estava conversando com o governador do meu distrito. Ele ficou, você é o intercambista que aprendeu taiwanês? Eu, mais ou menos, não sou tão bom assim. Ele começou a conversar comigo, e depois de um tempo de conversa ele me deu, ainda no ano passado, o PIN dos 111 anos do Rotary, que ainda ninguém tinha naquela época, não sei se hoje já tem. E, sabe, são coisas que acontecem, sim, eu tive que aprender por uma necessidade, porque eu queria me comunicar com os meus avós, e acabei tendo um reconhecimento do Rotary lá por ter aprendido mais a cultura deles. Legal, muito bacana, pessoal. E esse blazer do Léo aqui, repleto de pins, penduricalhos, lembranças, nada mais é que recordações pelos locais por onde ele passou durante sua viagem de intercâmbio, né? Foram muitos passeios, visitas, né? Compromissos enquanto intercambista. Então, ali tem algumas lembranças, né, Léo? Qual é assim a lembrança que você tem um carinho mais especial, ou assim, seria algo mais difícil de você ter conseguido receber este mimo por ser brasileiro, pela distância? Cita aí algum exemplo, se for o caso, pra gente. Eu acho que o mais difícil a gente ter recebido teria sido esse dos 111 anos. Mas o que eu tenho mais carinho é essa bandeira aqui do México, amigo me deu, com a foto dos intercambistas que estavam com a gente lá na minha cidade. Eu tenho muito carinho por esse PIN. E todos eles me lembram histórias, assim. Tem tickets de shows, né? Sim, primeira vez que eu peguei o High Speed com os meus amigos. Tem lembranças, partes de Taiwan, troféus da competição de chinês. Tem artesanato local, né? Sim, tem esse... Mascote? Um mascote, assim dizer. Nós ganhamos no Night Market, que nós tínhamos uma competição de arco e flecha lá, eu ganhei. Então, são todas as recordações dos meus amigos que eu tive com eles, trocas de pins.
E hoje aqui na gravação do Rotary na TV, pessoal, tivemos a oportunidade que o Sérgio André Carvalho, presidente do Rotary Clube de Santos, entregasse ao Léo mais um PIN para sua coleção. Já está ali na lapela do lado esquerdo do Léo, o PIN de 90 anos do Rotary Clube de Santos, que ele acabou de receber hoje aqui nos nossos estúdios na TV Com. O Léo me contava também, pessoal, que apesar do taiwanês ser aí o dialeto mais nativo, né, de Taiwan, onde os mais antigos praticavam, lá é falado o mandarim, né, que é um dos dialetos oficiais da China. Então o Léo teve que se adaptar tanto ao mandarim quanto ao taiwanês. E você me contava, Léo, que para a gente fazer uma comparação, o mandarim seria o português e o taiwanês não seria o português de Portugal, seria o nosso tupi-guarani. A diferença é tão brutal assim. Realmente ela é bem brutal. Assim, a escrita já incorporou bastante, até porque se tornou o idioma oficial da China, então já perderam muito da escrita do taiwanês, mas a língua, assim, a pronúncia, a gramática, assim, são bem diferentes. Tá, e o que foi mais fácil aprender, o mandarim ou o taiwanês? O mandarim, porque eu já tinha um contato maior e eu me foquei mais em aprender o mandarim. O taiwanês foi mais na vivência com os meus avós, eles foram me ensinando conforme foi passando o tempo. Eu fui pesquisando, fui perguntando para os meus professores, e aí eu fui aprendendo aos poucos. Tanto que o mandarim eu já falava no meu segundo mês de intercâmbio, e o taiwanês eu fui realmente pegar uma certa fluência depois do sexto, sétimo mês. Tá. E Léo, existe uma diferença entre a fala e a escrita? Ou você, assim, fala bem o mandarim, o taiwanês, mas não escreve nada de ambos? Como é que é feita essa compatibilização entre a escrita e a fala? A escrita eu estudava todo dia, porque realmente, se não estudar, não dá para aprender a escrita. Então eu escrevia mais de 500 a 1000 caracteres todos os dias, e então eu escrevo muito bem já. E a minha fala também está boa, mas a do taiwanês, assim, eu acho que tinha um pouco... Assim, não é tão bom quanto o chinês. Eu estudei mais, eu aprendi mais para agradar minha família e meu Rotary Club. Foi mais para ter um contato, assim, maior com eles. Legal. E, Léo, lá durante o teu período de intercâmbio, você ficou numa escola técnica militar. Por que uma escola técnica militar? Técnica porque ela ensinava o quê, em termos técnicos? Qual era o ofício ou profissão que ela ensinava? E por que militar? Era o regime militar mesmo, usava a farda, batia continência, cantava o hino. Qual era a conduta de aprendizado nessa escola? Então, era um colégio que tinha realmente a presença dos militares lá. Vice-diretor, ele era um militar de alta patente. Eu não cheguei a ter porque eu fiquei no primeiro ano lá, mas o pessoal do segundo, terceiro ano, os alunos, eles aprendiam a atirar também, com armas de guerra, como rifles, e toda manhã nós íamos lá para o campo, todos os alunos da escola, bater contingência, acho o nome, não sei em português direito, para a bandeira e cantava o hino de Taiwan. E a parte técnica era porque, além das aulas que eles precisavam para passar no vestibular, lá também tem, nós tínhamos matérias técnicas, como aqui no Brasil. Aprendi mecânica, aprendi um pouco de engenharia, aprendi a lidar com carros grandes, como ônibus, caminhões também, nessa parte de mecânica. Eu tive aula de culinária, eu tive matérias de design, eu tive matérias de barman também. Então eu aprendi a fazer desde drinks até consertar um carro. E, sabe, eram diárias diferentes. Como também tinha lá corte e costura, também alguns alunos faziam. Então, tinha uma gama bem diversificada para muitos alunos já saírem de lá com uma profissão. Legal, muito interessante. Em termos de profissão para a fase adulta, Léo, até que influencia os estudantes de Taiwan para a escolha da universidade, qual seria a profissão do futuro em Taiwan, ou a profissão que mais atrai os jovens, assim? A gente tem aquela coisa comum, quero ser advogado, quero ser médico, hoje a tecnologia, todos querem o emprego dos sonhos na área de TI, mas em Taiwan como é que é esse cenário? Então, pelo que eu mais senti, uma grande parte dos alunos fazia a parte mais de computação. Até porque tecnologia hoje em dia é um país muito industrial, então a parte de computação, de engenharia, mecânica, eles tinham bem forte isso. Também era um dos maiores portfólios assim do colégio, que era, nós tínhamos um
literalmente de estacionamento assim, de carros, que nós cuidávamos deles, nós trocávamos o óleo, nós mantínhamos os carros funcionando, nós chegamos a desmontar um carro inteiro. Essa parte de mecânica de carros foi muito legal. E eu acho que seria esse o maior ponto. Pelo menos na minha escola, esse era o ponto forte. Legal. E, Léo, você poderia falar assim, qual é a coisa de Taiwan que você fala assim, puxa vida, lá no Brasil não é assim. Aqui é chato e no Brasil é legal. E ao contrário, o que é muito chato aqui no Brasil e lá seria legal. Ponto forte e o ponto fraco de cada país, para você, comparando as duas culturas, é óbvio. Uma das coisas que eu sofri aqui foi com os preços e a tecnologia. Lá a internet era muito boa. Eu tinha internet móvel de extrema qualidade, até melhor do que o Wi-Fi aqui no Brasil. Então quando eu voltei eu fiquei tipo, nossa. E os preços lá também, o custo de vida lá é muito mais barato. Tipo, por exemplo, com R$2 eu comia uma cumbuca cheia de arroz, com muito frango e ovos. Sim, com R$2 é difícil arranjar tanta comida assim aqui no Brasil. Então foram duas coisas. Eu voltei pro Brasil achando, nossa, aqui as coisas são muito caras e a tecnologia é obsoleta. Mas não é tão obsoleta, que foi esse choque cultural de Ásia e Brasil. E lá, o que eu mais sofri, os choques culturais de comer com hashi. Realmente foi... Eu não sabia comer com hashi. Eu pegava a comida e ela caía. Foi um pouco decepcionante minha primeira refeição. Quase não consegui comer. Passei, 2 horas para conseguir comer um prato. Os taiwaneses são muito tímidos. Eles são muito amigáveis. Por exemplo, eles me viam na educação física, viam que eu tava com sede. Eles iam, me levavam um pouco d'água, me levavam um refrigerante. Eram solidários. Sim. Eles queriam minha amizade, eles queriam conversar comigo. Ainda mais no primeiro mês que eu não falava o chinês e eu caí numa área muito isolada, assim, muito de fazendas. Poucas pessoas falavam inglês lá. Então, mas mesmo assim eles tentavam muito se comunicar comigo. Eles ficavam com celulares lá traduzindo as coisas pra mim, me ajudavam a escolher o que eu iria comer no almoço, por exemplo. Então, mas eles eram muito tímidos. Eles eram muito assim. Você começar a conversar com uma pessoa, de repente ela ficava assim, sem graça, assim, e saía, porque ela não tem a cultura do abraço e do aperto de mão, né? Abraçar... Abraçar e apertar a mão só de quem é muito íntimo. Apertar a mão de todo mundo. Mas o abraçar é só de pessoas já mais próximas, mais íntimas. Foi uma coisa que eu também estranhei quando eu voltei pro Brasil, de abraçar a primeira vez. Assim, acabei de conhecer a pessoa e já tá abraçando. Porque ela só abraçava minha família, alguns membros do Rotary, os meus amigos. Até alguns amigos da escola eu já abraçava. Mas, sabe, só pessoas que eu já conhecia. Legal, pessoal. Então, o Leonardo Tir da Silva, né? Mais um Silva, assim como eu também sou Silva, foi o nosso convidado dessa semana, falando um pouquinho da sua experiência em Taiwan. E, Léo, um minutinho bem rápido, agora o nosso tempo acabou, para você se despedir. E se quiser, dê algum toque. A gente tem aí uma amiga em comum, que é a Giovana, que está indo para Taiwan também. Se você quiser dar algum exemplo, algum conselho para quem pretende fazer uma viagem de intercâmbio pelo IEP, né? Pelo Programa de Intercâmbio do Rotary International, fica à vontade. Realmente, pessoal, foi a melhor experiência da minha vida. É uma chance para vocês. E não tenham medo de ir para a Ásia, não tenham medo de ir para países diferentes. Eu sei que todo mundo pensa, não, eu vou para a Ásia, vai ser chato, eu não vou ter diversão, mas não é bem assim. Vocês vão se divertir muito, vocês também vão aprender muito de uma cultura nova. E eu garanto que vocês vão se divertir muito e aprender, vocês vão amadurecer também. Então, se vocês têm a chance de fazer, vão no intercâmbio. Legal, pessoal, com essa mensagem aí de entusiasmo de um jovem, né? O Léo teve essa sua experiência magnífica. A gente termina o Rotary na TV dessa semana, lembrando que é sempre muito bom o choque cultural e conhecer novas culturas. A gente volta na semana que vem com mais um Rotary na TV. Fiquem todos com Deus. Até lá, pessoal. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniforme.